Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Drigo e vou apresentar hoje a edição 7 da segunda temporada do CTrans News, o programa que atualiza vocês das notícias de maneira fácil e rápida. Aqui comigo hoje na bancada está o Marcel Zorzin, nosso diretor. Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo, Marcel. Legal, estamos aí. Lembramos que a participação de vocês é muito importante. Siga a gente nas redes sociais CTrans ABC. Nós estamos no Instagram, Facebook, YouTube e agora no LinkedIn. E vamos às notícias. Notícia 1. Publicado acórdão pelo STF sobre a inconstitucionalidade de alguns pontos da Lei 13.103. Foi publicado no último dia 30/8, que declarou a inconstitucionalidade de alguns trechos da Lei 13.103, em especial a exclusão do tempo de espera da jornada de trabalho no fracionamento do intervalo interjornada e da acumulação do repouso semanal. Apesar da grande expectativa, o acórdão foi publicado sem modulação. Não há nenhuma novidade em relação à certidão de julgamento que havia sido publicada no dia 12 de julho. Agora, a expectativa é de que, em sede de embargos de declaração, seja buscada a modulação dos efeitos da decisão. A assessoria jurídica da CNT está acompanhando o assunto. E aí, Marcel, conta pra gente como é que a sua empresa tem feito. Bom, a gente já, desde que foi votado, a gente acabou já. O tempo de espera também, só que era isso, já converteu em hora extra, né? E o que deu um pouco mais de trabalho, na verdade, a lei foi o 7º dia de descanso na estrada. Isso aí está ainda um problema bem sério. Esse acordo aí foi publicado, a gente queria uma modulação, né, para poder ter uma garantia maior jurídica, né? De como que seria aplicado, né? Se ia retroagir, Que nem se no momento não. está retroagindo, né? Porque Aham, não tem nada lá. Se não está valendo, ele, desde quando ela foi criada, ela se torna inconstitucional. sim, Desde quando deu entrada nesse pedido, na verdade, né? Então ela sim, ficou lá atrás. Mas eu não, sim, eu penso que não é tanto risco, porque a gente também estava cumprindo a lei, né? sim, A maioria das empresas. Então é importante nesse assunto, todo mundo, a partir de agora, se ligar nisso aí, sim. entrar jornada, né? Que é Tempo de importante. O tempo de espera, espera esquece já, né? E as esquece. horas extras Sim. batidas. O descanso de 11 horas, que é uma coisa complicada, ou do 7º dia, eu não sei como é que as empresas vão fazer. Tanto que ninguém sabe o custo disso também, né? É uma Isso. pergunta que vem bastante, A né? gente tem recebido de algumas transportadoras, ela tem perguntado se as empresas já calcularam qual o percentual de impacto É nisso, isso né? aí. Então, quando a gente foi no Connect semana passada, né? Acho que foi semana passada, Isso. que é essa atualização de dados, né? O Lauro Valdívia acabou fazendo alguns exercícios lá, né? Porque todo mundo, a pergunta sempre foi essa mesma, né? Sim. Olha, quanto vai impactar, quanto não vai impactar. E ele fez aqui quem quiser o material, é Depois a gente só pode. chamar a gente aqui que a gente Isso. manda, né? Que é um material da NTC, que foi o Connect Sindical. E aí, que nem colocou aqui, ó, um exemplo de uma viagem curta de 300 quilômetros. Está dando uma média de um custo aumento de 28%. Aí, numa de viagem já de 2.600 quilômetros, está dando 12,5%. E tem uma outra pequena também que ele fez aqui, que eu acho que deu bem pouquinho. Deixa eu ver se é a primeira que ele mandou. Bom, apesar que dava 9%, assim. Essa Então aqui é era de 28%. 9 até Então o que que 28. ele fala? Ah, Dependendo, é bom fazer o cálculo. Ele tem até ele montou uma tabelinha para poder fazer esse cálculo das viagens, que nem ele fez um exemplo aqui, ó, daquelas viagens de 2 motoristas, que passaria de 10 para 16 dias, se sim. fosse cumprir esse descanso, né? Então, aqui deu um aumento de 30% no custo. Então, vai de 9 a 30. Todas as Hum. empresas têm que ficar espertas, fazer a conta, Então pegar depende lá do um mapinha e fazer percurso, o né? percurso para você poder calcular, Sim. principalmente o sétimo dia de descanso, né? Então, a intrajornada, quando ela se torna inconstitucional, então, e é uma coisa que está agora, então o pessoal tem que tomar cuidado, porque a partir de agora, né, pode ser que as empresas sejam acionadas porque não está cumprindo, né, as 11 horas de descanso. Então, Sim. vai ter um custo, todo mundo tem que dar uma analisadinha com calma, olha em cada sua empresa, porque esse assunto é delicado e é uma garantia jurídica. Agora também está valendo isso aí, até não mudar, né? Estão querendo Sim. entrar com uma PEC, mas É. até lá o nosso papel é cumprir, tentar Fica deixar valendo o que as tá, empresas tá cobertas. determinado, É né? isso aí. Tá. Então vamos à notícia 2.
Prorrogação da desoneração de folha de pagamentos é aprovada pela Câmara dos Deputados. Foi aprovada a PL que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia até 31 de dezembro de 2027. Como houve alterações no texto, a proposta retorna ao Senado Federal para que os senadores digam sim ou não para as mudanças estabelecidas na Casa Revisora. A desoneração da folha substituiu a contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Vale destacar que a desoneração não é uma isenção tributária. A ideia é que esse mecanismo reduza os encargos trabalhistas dos setores desonerados e estimule a contratação de pessoas. A desoneração da folha beneficia empresas ligadas a 17 setores, entre os quais transporte, call center, comunicação, tecnologia da informação, têxtil e construção civil. E aí, Marcel, mais uma Não, notícia importantíssimo isso boa aí, né? aí. Isso foi bom aí, quer dizer, das últimas que a gente vem recebendo, essa foi uma boa, né? É bom isso aí, Sim, até para manter, porque você imagina, ó, a gente vem num looping aí de caminhão, pandemia, subiu o caminhão, entrou a Euro 6, subiu o caminhão. Agora mudou a lei do motorista, subiu o custo. Agora o combustível subiu de novo a sim. patamar fora do. Fora os outros insumos, né? Em- Pneu, tudo. ainda que se você for analisar o INTC do mês passado que fechou, ele está em deflação pequenininha lá, mas ele tem. Então Sim. ninguém precisaria pedir aumento. É. Porque quando vai pedir aumento, o mercado se agita, né? Todo o Uhum. mercado em geral. É importante na hora de contratar também, para quem tem a frotista, isso aí é os principais, né? Faz a diferença você pagar só uma porcentagem do que pagar 20% em cima Na de folha. todos. Parece que não, né? O governo às vezes fala que não, que tem estudo que parece que não ajuda, mas ajuda, sim, claro. Lógico. A gente faz essa conta, porque essa conta, na verdade, vai para o custo do frete Sim, no final da ponta, tem que e é o que repassar de vai alguma acontecer com o forma. combustível, né? Sobe o combustível e inflação no geral. Então, é muito importante que aí, quem sabe, a gente já vai ter uma elevação de carga tributária com a nova, né, mudança aí de tributação que vai Sim, com a ter. reforma, né? Com a reforma, os serviços é capaz de ter. Então, lá a gente já tenta dar Enxugada em aquela outro lado. enxugada em outro lado, né? Sim, Para poder passar, porque vai ser difícil também isso aí. Então, eu é. acho que foi um bom aí. Vamos ver agora, que eu ouvi que também foi para o Senado. Tem que ver se o Senado vai dar É um isso ok para aí, é o nós. que falou aqui. Então, só para lembrar, a CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, ela trabalhou em diversas frentes, né, para garantir essa prorrogação, e ela vai É continuar mesmo. trabalhando, dependendo do que for votado aí, a gente vai continuar Pois é uma coisa que a gente acompanha aí mesmo, e acompanhando. eles estão mesmo. Isso. Notícia 3. A NTT atualiza valores da tabela dos pisos mínimos de frete. Nessa terça-feira última, dia 29, a NTT publicou no Diário Oficial a atualização dos valores dos pisos mínimos de frete. O preço médio do diesel S10 ao consumidor ficou em 6,5 por litro, o que resultou em um percentual de variação acumulado de 10% desde quando ocorreu o último reajuste na tabela. Com o atingimento do gatilho, os reajustes médios, tabela de frete, foram os seguintes, de acordo com o tipo de operação. Tabela A, transporte rodoviário de cargas e lotação, 3,91%. B, veículo automotor de cargas, 4,46%. C, transporte rodoviário de cargas lotação de alto desempenho, 4,81%. E D, veículo de cargas de alto desempenho, 5,44%. Então, né, Marcel, mais um aumento. Por causa do diesel, exatamente, né? Essa tabela, ela foi bem legal, porque ela subiu e desceu dependendo do que aconteceu, né? Eu acho que Sim, eles têm um gatilho, que passa de 5, 5% cinco do por cento. diesel, né? É importante. Tem gente que não gosta da tabela de frete mínimo. Eu acho legal, assim, ter uma referência da gente ver Ponto de partida, um né? ponto de partida, mesmo que seja isso. Agora, o diesel, né? é, Faz impacto muito grande no custo. Sim, Então, tem que ser mudada mesmo. E as empresas seguirem. sim. Só para lembrar também, a gente divulga também no grupo do CETRANS os Os índices e os indicadores da insumos, NTC, para vocês indicadores. verem. Então, você que ainda não recebeu, solicita para o nosso time que eles te encaminham. E fora isso, se tiver alguma dúvida na hora de elaboração de um custo, a gente tem o serviço de assessoria aqui do CETRANS que pode te ajudar também. Não tem custo para as empresas associadas. Legal. A gente vai falar dos combustíveis aqui, dos aumentos. A gente não fala, a gente falou em outros dados, mas eu queria aproveitar o ensejo aqui que a Então, gente está vamos lá. falando da tabela Vamos para aproveitar essa falar do notícia. combustível. Não, porque a gente
a gente ouviu agora que vai ter a volta dos tributos, né? Então, dos tributos, acho que era PIS/COFINS em cima do Isso, preço do a gente até combustível. divulgou na E tem última. mais 2 aumentos. Sim, Então, né? Você imagina o período que o transportador vai passar agora. Voltou o diesel R$ 7 quase, né? E ainda vai ter mais 2 mas aumentos. Então, tem gente que fala assim, é fácil, vai lá e aumenta o frete para o cliente, mas isso mexe com o mercado. Às vezes o cara até dá um frete mais barato que o seu nessa mexida e atrapalha tudo. Então, esses solavancos muito grandes, que nem eu imagino que se tivesse solto o preço da Petrobras solto, a gente não sentiria uma pancada dessa aqui. Porque o cliente chega lá na ponta, você vai chegar lá e falar, preciso de 7, 10%, só porque subiu. não dá para ficar fazendo O isso, INTC né? não tinha subido nada, ia ser um ano que ia passar lindo, né? E todo mundo ia estar. O pessoal fala que é para repassar, mas eu acho que tem que tomar esse cuidado, né? Agora, ainda mais com esses 2 próximos aumentos que a gente vai ter aí. Vai ter mais 2 aumentos, então fiquem preparados. Óleo diesel é muito importante no custo do frete, pode quebrar a empresa, dependendo, porque um solavanco de 25%, 30% não Meu há Deus, não margem consegue, não que tem consegue, margem. não existe. Quem É, tem margem de 30%? Não tem. não Então, tem. tomem cuidado aí, né? Tá vendo que a tabela, eu gosto de ver a tabela, porque que nem era. Quem tá meio enrolado para saber o que vai cobrar, pega a tabela de frete mínimo e repassa Exatamente. o aumento. Sim, Você vai estar ali ó, andando certinho, exatamente. a tabela teria descido, você tinha dado um desconto, subido de novo. É um bom referencial, né? O É, pessoal, apesar que a gente tem esse material também, é só vocês sim, pegarem aí, pedirem todo todo mês a mês gente a gente atualiza no divulga, grupo, né? Que exatamente. tem o INTC também, que Sim, variou, até acho que é a primeira vez que eu vi da variação negativa, é, que eu falei, pô, vai ser legal, porque passa um ano, firma mais os sim, contratos das empresas. Eu penso que é isso que a gente precisa também, não sair só toda hora, aumenta lá, dá mais 20 e eu, que nem agora em janeiro vai ter que dar 2 aumentos. Chegar aí e dar aumento de novo pro cliente. Eu pedi 10, agora eu quero mais 10. Não encaixa na conta. Vai ter que exatamente. repassar para o custo do produto, esse custo vai virar mais caro e vai vir inflação. O Banco Central segura os juros. E a conta quem paga? É o consumidor final, não é só a gente. Eu não falo por transportador, É, mas pelo consumidor, porque fica caro para exatamente, trazer a água. exatamente. Então, tudo tem um limite, tem que tomar cuidado. Né? Nem todas as notícias do programa hoje também, que nem esse negócio da jornada, é uma coisa que complicou, vai ficar mais caro. Uma Sim, viagem que tinha 2 motoristas para fazer uma viagem, você imagina o custo disso. Então, tomem cuidado para se adequar com isso, com combustível. Se vocês precisarem de assessoria, a gente tem toda a assessoria aqui, né, no exatamente. CETRANS. A Legal? empresa, né, a gente entende as transportadoras aí que são menores, que de repente não conseguem fazer essa, né, Isso. essa administração Isso aí, e aí tem o respaldo da gente aqui. sim, isso aí. Então vamos à próxima, notícia 4. Justiça do Trabalho não tem competência para julgar contrato de autônomo. Nesse caso, um motorista foi contratado nos moldes da CLT por uma empresa e posteriormente passou a prestar serviços na modalidade de autônomo de carga. Na decisão questionada, o TRT havia declarado a competência integral da Justiça do Trabalho. O ministro Fux fundamentou seu voto no entendimento firmado no julgamento da ADC 48, que teve o propósito de firmar entendimento do STF sobre a constitucionalidade da Lei 11.442, determinando que quando os requisitos previstos nesta lei são atendidos, a relação entre a empresa e o transportador autônomo deve ser tratada como uma relação de natureza civil e comercial, e não configurando vínculo empregatício. E conclui: é competência da Justiça do Trabalho julgar processos apenas no que se refere ao período regido pela CLT, em caso de contratações que migram posteriormente para outras modalidades. Então é Ó, aquilo que a gente até divulgou alguma notícia dessa lá para trás, né? certo. Que foi ótimo, foi uma baita Sim, vitória de uma também. vitória, né? É, Para para quem. Então, eu sempre falo, eu vejo sempre o colocos doutor com. Narciso É, falar, tem que seguir uma regrinha também. Não é assim sim, pegar o cara de motorista contratado, e passar ele para passar ele para autônomo. autônomo e É, continuar mandando nele, controlando o não, horário, fazendo sim, tudo que não pode, né? usar Mas uniforme. para quem faz, quem usa e cumprir esse rito, ficou uma beleza, né? Não, esse Sim, contrato aqui não tinha nada desse controle, então vai para a Justiça Civil. Muito exatamente. bom isso, né? No período Para em que ele teve na CLT, sim, aí vai ser sim, avaliado pelo sim, INSS. mas na hora que você passar, você tem que sempre cumprir, porque eu acho que esse aí é o que gerou todo esse problema sempre dessa competência aí. Sim,
tem que cumprir a jornada direitinho, ou, que nem o terceiro, não controlar a jornada, não deixar ele Isso, ficar com o uniforme seu. isso. Depois de estar à disposição, terminou o rastreamento, desbloqueia o caminhão Desbloqueio. do Nosso motorista, jurídico né? já falou isso aqui algumas vezes nos Isso não, mas se você podcasts. seguir isso, mas não é difícil. Se você seguir, dá Exatamente. para. Você fica coberto, pelo É. menos você não vai ter problema E jurídico. fora isso, né, a importância das empresas terem um bom contrato, né, Sim, faz o firmado, contratinho hoje, estabelecido. né? Então, Arruma direitinho, é deixa isso seus aí. motoristas com a NTT cadastradinha direitinho, pagando. Isso aí. Que E aí, a empresa que tiver dificuldade nesse assunto também também, é as empresas associadas têm o serviço de consultoria jurídica aqui no CETRANS, então vai conseguir ter esse respaldo. legal. Isso aí, muito bom. Legal? E agora vamos a uma apresentação de um serviço para as empresas associadas. Hoje a gente vai falar de certificado digital. Vamos falar agora de certificado digital, e certificado digital é aqui no CETRANS. Todos os modelos de certificados estão disponíveis e podem ser adquiridos de forma presencial ou por videoconferência. O serviço de certificação digital do CETRANS é uma parceria entre o Instituto AR, a FETCESP e o CETRANS, e a certificadora é a Link Certificação Digital. O certificado digital, que é um arquivo eletrônico que funciona como uma assinatura digital para pessoas físicas e jurídicas com validade judicial. Com ele é possível realizar transações eletrônicas que garantem a autenticidade de uma pessoa física ou jurídica. Então, para mais informações sobre documentação, valor e agendamento, entre em contato com a gente através do administração@cetrans.com.br ou, se preferir, pode ligar para a gente também ao 4330-4800. E agora a gente vai para o final de mais dessa edição. Marcel, a gente agradece todo mundo primeiro pela audiência e quer pedir para você, se você gostou desse episódio, que você encaminhe para os seus amigos do segmento, para que eles também fiquem atualizados. Isso ajuda bastante a gente, né, na questão do engajamento. E vamos chegando ao fim, A gente Marcel. a ideia é tornar as informações, trazer as informações relevantes aí da semana para todos os associados, né? E mais fácil, E né? mais fácil, um jeito simples de entender aí tudo o que acontece. Então, a intenção do programa é sempre trazer um convidado, né? Isso. Que entenda do assunto, ou Se a você gente quer traz até participar, jurídico se você quer também. participar, entre em contato com o nosso time, É né? isso A aí. gente agenda. E E se você quer, vem aqui. se quer falar de um assunto mais aprofundado também, a gente tem o nosso podcast, tem o Simplificando o podcast, Transporte, a gente pode também falar Sim, então vem aqui, use a gente, traga da ideia, sua demanda. sugestão, traga sua demanda aí, que a gente vai montando os programas para tentar ajudar você aí, transportador. É isso aí. Tamo junto. Legal. Obrigada pela sua contribuição, Marcel, nos Valeu, comentários. gente. Obrigado, gente. Obrigado aí. Boa tarde Tchau, para até a vocês. próxima. Tchau, tchau.